Olá, eu sou o pastor Edilson e quero compartilhar com vocês, pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Quero compartilhar uma palavra importante com você. Essa palavra está registrada em Hebreus, capítulo 8, verso 12. Eu gostaria de ler com vocês. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Veja, um assunto muito importante que envolve todos nós, nesses dias que estamos vivendo, principalmente para aqueles que já conhecem a Jesus, que já faz parte de uma igreja, que já faz parte de uma igreja, seja ela pequena ou grande. Mas um assunto muito preocupante que Deus tem me feito perceber é a questão da culpa. Há muitos que já, inclusive, tendo aceitado Jesus, tendo já sido batizados nas águas, mas ainda vivem culpa. Ainda vivem culpa por pecados anteriormente cometidos, por pecados cometidos recentemente, e outros que preocupam com o futuro. Como será o futuro? Assim, elas erram tanto, ou erraram tanto, e vivem errando recentemente, e ficam preocupadas como será o amanhã. Tudo por causa da culpa. Veja, elas estão preocupadas com a culpa. Eu quero te dizer que realmente é um assunto que devemos nos preocupar. Com a culpa, sim. Há muitos casos, muitas situações que as pessoas, elas não serão salvas nem tanto pelo pecado. Porque para o pecado, Jesus já anulou o pecado. No corpo de Jesus, todo pecado foi anulado. Ele recebeu o nosso pecado em seu corpo. Anteriormente, no Velho Testamento, quando se levavam um cordeiro, quando o pecador levava um cordeiro ao sacerdote para que este o crucificasse, oferecesse um holocausto pelo seu pecado, aquilo resolvia. Era reparado o pecado e também era feito um sacrifício pela culpa. A culpa é o medo, a culpa parece que é algo que não foi resolvido completamente. É como se a pessoa sabe que foi perdoado, mas ainda tem aquele medo da consequência do pecado cometido que pode vir contra ela. Algumas até chegam a ficar na expectativa de esperar por uma misericórdia de Deus lá no juízo final, lá na frente. Mas veja, se no Velho Testamento eles ofereciam, em geral, 2 sacrifícios, um pela culpa e um pelo pecado, veja bem, no Cordeiro de Deus, esse problema foi resolvido. Pelo único sacrifício, Jesus, que foi oferecido como propiciação, como Cordeiro propiciatório, que é um sacrifício feito, a propiciação é um sacrifício feito para aplacar a ira de um Deus, para acalmar a ira de um Deus. Quando Jesus apresentou-se como sacrifício, ele foi aceito por Deus como o Cordeiro perfeito. Pois era assim no Velho Testamento. O Cordeiro era perfeito, o pecador era imperfeito. Cristo se apresentou como o Cordeiro perfeito para libertar e salvar pecadores imperfeitos. Somos nós imperfeitos. Deus olhou para a perfeição do Cordeiro que estava sendo oferecido a ele, para que acalmasse, para que resolvesse a questão da ira que estava sobre o pecado. Então, quando Cristo apresentou-se, ele foi aceito. O Pai aceitou esse sacrifício. Uma vez que ele foi crucificado e que ele usou a palavra quando ele disse, olha, tudo está consumado. Consumado, realizado, completo. A dívida foi paga. Ele pagou toda a dívida. Nesse momento,
cumpriu-se este versículo aqui. Deus estava dizendo para toda a humanidade, todos aqueles que acreditam que o sangue desse cordeiro é suficiente para perdoar os pecados. Deus estava dizendo assim para nós: olha, dos teus pecados, das tuas iniquidades, das prevaricações, eu não me lembrarei mais. Eu perdoo completamente vocês. E os seus pecados para mim são coisas do passado. Eu não vou me lembrar mais deles. Em outra versão do Velho Testamento, inclusive, diz que esses pecados Deus os lançou. Lançar é atirar, é jogar longe. Então ele jogou lá no meio do mar do esquecimento. E disse, e aqui ele afirma, não me lembrarei mais. Escute, olhe bem, Deus não lembra mais dos seus pecados. Eles foram completamente perdoados. Então não viva com a culpa dos pecados cometidos. Porque se no Velho Testamento era oferecido um holocausto pelo pecado, que foi a obra realizada que feria a Deus, e era oferecido um para reparação da culpa, em Cristo não foi 2 sacrifícios, foi um só. Nele, ele cumpriu todo esse papel. Ele já foi apresentado como cordeiro pelo pecado, pela separação que estávamos de Deus e também pela culpa. A Bíblia diz assim em outra versão, em outros versículos: bem-aventurado aquele que Deus não imputa pecado. Imputar é o mesmo que lançar pecado. Aquele que Deus não vê pecado. Que Deus não joga pecado sobre ele. Não, foi ao contrário. Ele pegou os pecados que estavam sobre nós e foi lançado em Jesus. E nele esses pecados foram anulados. Não é que Cristo tornou-se pecador, ou que levando as maldições nossas, Cristo ficou amaldiçoado, ou que ele levando as enfermidades, Cristo ficou doente por nós. Não, ele simplesmente anulou, apagou. E aí Deus diz: olha, dos teus pecados, das tuas iniquidades, das prevaricações, não me lembrarei mais. Então você que, principalmente, o preocupante é que essa palavra é muito para aqueles que já conhecem Jesus, mas é com você mesmo. Muitos vão ver esse vídeo, vão ver essa mensagem e vão lembrar e vão refletir que já conhece Jesus, porém ainda vive na culpa do pecado, esperando por uma misericórdia futura. Olha, a misericórdia já veio para você. Já viva essa misericórdia. Já viva uma vida abundante hoje. Não espere ver uma vida abundante amanhã. E a característica, a consequência principal de uma vida abundante é uma vida sem culpa. Quando alguém está em culpa, ela está com medo, ela procura se esconder, há uma sensação estranha de pavor, alguém que vai ser achado a qualquer momento e vai ser punido. Não! A punição que era para nós os pecadores foi lançado em Jesus. Foi lançado nele, foi atirado nele. O pecado foi punido no corpo de Jesus. Então, não há mais por que viver em culpa. Principalmente por pecados que foi cometido. Alguns vão mais além ainda e pensam no pecado ainda quando eram crianças, ou adolescentes, ou jovens. Hoje, mesmo hoje, quando você estiver vendo esse vídeo, mesmo hoje que você tiver cometido a culpa, Jesus já anulou a culpa. Só se vive em culpa quando não se crê que o sangue de Jesus foi suficiente para perdoar os pecados. Quando não se crê que o sangue foi suficiente ou é suficiente para perdoar os pecados, estamos meio que anulando o sacrifício de Cristo.
Isso sim é pecado. O pecado não torna-se pecado a partir do momento que não acreditamos que o sangue dele é suficiente. Algumas pessoas que são de Deus, mas vivem em culpa, mas por que se o cordeiro foi aceito? Se Deus aceitou o sacrifício do cordeiro, por que viver em culpa ainda agora? Por conta de algumas pregações ou mensagens que você andou ouvindo? Então fique com essa. Fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia diz, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Fique conosco no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Siga-nos. Fique conosco. Aqui você vai aprender muito sobre a graça. Não é um evangelho criado, é a graça. Aqui você vai aprender muito sobre a graça. Vai aprender muito sobre viver uma vida com excelência. E não estou falando de dinheiro. Estou falando de uma vida de excelência. Estou falando de viver uma vida eterna, mas já aqui nessa terra. Não esperar viver uma vida eterna para o futuro, ou uma vida abundante quando o arrebatamento chegar. Já temos que viver essa vida agora. E o princípio é quando você crê que o perdão foi completo e foi eterno. Cristo não perdoou seus pecados até hoje. Ele perdoou seus pecados eternos. Ele é um sacrifício eterno. Veja, Deus não conta os dias da nossa vida do dia que nascemos até hoje, não. Os dias da vida nossa para Deus é contado do dia em que nascemos até o dia que iremos permanecer aqui. Esse é o tempo de Deus em nossa vida. Então, se até os pecados que amanhã, pela sua fraqueza, pela minha fraqueza, que todos somos pecadores, Cristo já perdoou esse pecado também. E como resolver isso? Tome posse cada vez que orar. Cada vez que se falar que pensar em lembrar de pecado ou que você tenha cometido em qualquer época, lembre-se, agradecendo a Deus já por ter sido perdoado. O perdão está com você eterno. Sempre que houver pecado, lembre-se, o perdão está junto. Sempre que houver pecado, lembre-se, o perdão está junto. Não olhe a Deus pedindo perdão na fé que Ele pode te dar uma resposta amanhã ou depois que foi perdoado. Não. Lembre-se, sempre que houver falha ou erro ou alguma coisa que entenda você que desagradou a Deus, lembre-se, o perdão vai estar junto. O perdão não é algo que vem, o perdão está junto. Apenas tome posse. Sempre ore em relação a essas coisas, já tomando posse do perdão. Como é que faz isso? Já agradecendo a Ele por ter sido perdoado. Pai, eu te agradeço porque o Senhor já perdoou esse pecado. Agradeça sempre. Não se glorie como alguém que não comete falhas. Mas se glorie por ser fraco e o poder de Deus vai crescer na sua fraqueza, tomando posse do perdão eterno em sua vida. Olha, tudo que te separa ou te afasta de Deus não é evangelho. O evangelho é aquele que te aproxima, que te leva a um relacionamento com Deus. Entenda isso. Qualquer mensagem bíblica que te distancia de Deus, que tem esse foco de distanciar você de Deus, de levar você para longe dele, você quer se aproximar, você sente que Deus te amou, que já te perdoou, você sabe disso. Mas quando se ouve mensagem que tenha o foco de te separar, como se você ainda é um pecador, como se você ainda é um impuro, isso vai te levar para longe de Deus, entenda? Esse evangelho, isso não é evangelho. O evangelho da graça é o evangelho que te aproxima de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos aproximar com Deus. Ok? Fique conosco, continue, inscreva nesse canal da nossa igreja, e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ok?